Como o Jonas já falou, Lutero era um homem de carne e osso, de barro, como eu, como você. Ele era longe de ser perfeito. E também a história narrada por esse filme mostra uma pessoa bem humana. Então, eu creio que você vai se inspirar, se você já viu há muito tempo, aproveita, porque hoje nós começamos uma série exatamente sobre essas 5 ideias que fizeram um impacto, que transformaram o mundo, especialmente da Idade Média, mas com repercussão até os nossos dias. Tem momentos da história que certos fatos, certas pessoas, por uma decisão pessoal de consciência, como ele mesmo falou, determinam uma virada do jogo que vai afetar muita mais gente, muitos outros países e muitas outras gerações do que simplesmente a pessoa que, com coragem, tomou aquela decisão. E esse foi Martinho Lutero foi uma dessas pessoas. Hoje nós vamos começar com a primeira dessas 5 solas. Eu vou voltar ao Lutero daqui a pouco, mas eu queria abrir com vocês a Bíblia em João, no capítulo 5. Se você está com a Bíblia aí, esse texto não está na tela, nós vamos ler direto das Escrituras. João 5, a partir do versículo 31 e até o final do capítulo. João 5, 31, e eu leio. Palavras de Jesus falando. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor. E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Senhor, pedimos que a tua palavra seja iluminada nessa manhã pelo autor, que é o teu Espírito Santo. Que ele nos ajude a enxergar e, vendo, que ele nos ajude a crer. E crendo, que ele nos ajude a viver. Oramos no nome de Jesus. Amém. Essa passagem é muito interessante porque é uma daquelas ocasiões em que Jesus está debatendo, discutindo com os seus interlocutores, que são os judeus da época. Estavam sempre questionando, interrogando, indagando, e muitas vezes para tentar encontrar Jesus numa contradição, ou colocá-lo numa situação cuja resposta poderia incriminá-lo ainda mais do que ele, segundo ele, já estava incriminado. Eles queriam reunir
o maior número possível de evidências para provar que ele era um impostor, né? Que ele era um blasfemo, um herege, que se declarava filho de Deus ou igual a Deus, enviado por Deus, e é exatamente isso que acontece nesse texto. O contexto imediato é a cura que ele realiza junto ao tanque de Betesda, que gera uma série de controvérsias e perguntas, enfim. E assim nós lemos essa parte especificamente quando Jesus fala de que evidências, o que testemunho ele tem, ele recebeu, para que objetivamente aqueles que o conhecem, que convivem com ele, que ouvem as suas palavras, escutam o seu ensino, possam ter certeza de que ele é quem ele diz ser. Essa questão do testemunho é muito importante, porque mesmo no dia a dia a gente sempre, por exemplo, você vai para um emprego, você tem que dar referências, né? Você precisa dizer quem conhece você. Você preenche uma ficha, você vai colocar qual é o banco e a agência que você tem em conta, porque essas são referências financeiras suas. Quem contratar você, ou se você está querendo vender, ou especialmente comprar, a pessoa que vai lhe vender vai querer ter certeza de que você é uma pessoa confiável, a sua empresa é digna de confiança. Referências, testemunho. O tempo todo nós estamos dando e pedindo isso uns dos outros, para ter certeza de onde a gente está pisando, com quem a gente está lidando, se existe realmente algo que evidencia essa pessoa ou essa empresa como merecedora de confiança. E não era diferente no tempo de Jesus. Ora, com o tempo, o que foi acontecendo com o cristianismo, vamos dizer assim, os seguidores de Jesus, é que com o tempo a gente sempre fica mais distante das primeiras testemunhas. Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao Pai, ele deixou um grupo de pessoas com quem ele conviveu o tempo todo. Mas aqui, por exemplo, ele estava vivo. Ele mesmo falava a seu respeito, mas ele dizia, não olha para mim, olha para algumas coisas que estão fora de mim. Por exemplo, João Batista. Ele deu testemunho a meu respeito. Outra coisa, olha o que eu faço. As minhas obras evidenciam que tem uma autoridade por trás, alguém me enviou. Mas o próprio Pai testemunhou a meu respeito. E vocês se lembram que quando ele foi batizado no Jordão, uma voz do céu falou, esse é meu filho amado, ouçam-no. Então, houve testemunhos objetivos de fora de Jesus, que as pessoas podiam olhar para fora e dizer, não é ele só que está dizendo, há outros elementos que a gente pode observar fora de Jesus, que demonstram que ele é quem ele diz ser. Mas Jesus foi embora, os primeiros cristãos falaram a respeito dele, porque conviveram com ele, podiam contar as histórias em primeira mão. Não, Jesus disse isso, e é aí que foi a produção dos evangelhos, que na realidade são relatos da vida e dos ensinos de Jesus, mas esse tempo foi indo, foi indo, foi indo. E hoje nós temos um problema sério. Há mais de 2000 anos depois de tudo aquilo que aconteceu, da vida de Jesus aqui na terra, da mesma forma que no tempo de Jesus, na presença de Jesus, e agora muito mais na sua ausência, e com tanto tempo decorrido, há uma grande questão. Até que ponto Jesus, a fé cristã, a confiança em Jesus como Filho de Deus, enviado pelo Pai, merece a nossa confiança? E se foi verdade que Ele veio, morreu, ressuscitou, o que isso implica para a nossa vida hoje? Que impacto, que importância, que diferença isso faz hoje para nós? Durante a história, várias vezes, foi necessário em várias gerações que houvesse um retorno à verdade. Uma correção de rota, por assim dizer. É o que acontece, por exemplo, nos satélites. Você tem um comando lá, todos aqueles aparelhos de monitoração, e o que acontece então? Na medida em que o satélite vai na sua órbita, aqui
o comando, o centro de comando, tem como mandar determinadas ordens, né, que chegam lá e fazem modificação na programação para que algumas coisas aconteçam mecanicamente, não só eletronicamente, e o satélite mantenha ou mude de rota ou retorne à rota original. Da mesma forma, ao longo da história, Deus enviou pessoas, meios para corrigir a rota dos seguidores da fé cristã. Porque sempre nós vamos ter esse perigo de nos desviar da verdade. É a nossa natureza fazer isso. Mas isso já aconteceu com Jesus vivo, presente aqui, que dirá hoje a coisa é muito mais difícil, muito mais complexa. Quando nós voltamos para a geração de Jesus e nós começamos a analisar qual foi a dificuldade, por que Jesus presente, fazendo tanto milagre, pregando de um jeito que ninguém pregava, aliás, as pessoas diziam, nunca ninguém teve tanta autoridade. Ele não é como os escribas, os mestres que a gente está acostumado a ouvir. Ele fala com autoridade. Mas por que, com tanta evidência de fora da própria vida do ministério de Jesus, havia tanta dificuldade do seu próprio povo, dos judeus, aqueles que tinham recebido as escrituras, ou as profecias, as tradições dos profetas, de Moisés, tinham tudo isso escrito, muito bem copiado, recopiado e transmitido quase que perfeitamente, de geração em geração, quando Jesus chega, cumprindo profecia, a essa rejeição. Jesus fez uma análise da sua geração. Olha só o que eu li aqui no versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. É interessante que o que Jesus está dizendo é que, na prática, os judeus, e especialmente aqueles que examinam as Escrituras, ensinam as Escrituras, são, de fato, ateus funcionais. Ateus. Porque, embora tenham as Escrituras, embora ensinem e examinem cuidadosamente as Escrituras, eles não querem vir a Jesus para ter vida, ou seja, na prática, eles não creem naquilo que as Escrituras dizem. Porque o sentido das Escrituras, o que as Escrituras apontam é para uma pessoa, a pessoa de Jesus. Como é que é possível eu estudar, ler, conhecer, ensinar, e aí vem aquilo tudo que está escrito aqui, é uma pessoa, Jesus aparece, e eu digo não. Eu sou ateu. Eu não creio. Porque é exatamente isso que as Escrituras estão querendo dizer. Vem alguém. Moisés anunciou, os profetas anunciaram. Ele chega. E aí o povo diz, não quero. Não acreditamos. Você é um blasfemo. Você é um herege. Onde já se viu? Você merece morrer. Ateus funcionais. Mas não só isso. Numa outra passagem, Mateus 22... e aí com outro grupo, Jesus discute com um grupo mais assim intelectualizado, talvez um pouco mais secularizado, com muita dificuldade em relação a milagres. São os saduceus da época. E nessa discussão, no capítulo 22, os saduceus perguntam a Jesus, eles não creem na ressurreição dos mortos, eles fazem uma pergunta capciosa. Uma pessoa que morre, deixa a viúva sem filho, ela casa com o irmão, conforme a lei judaica, para dar descendente, ele morre também, ela fica sem filho. Enfim, ela casa com montes, vários irmãos, vários parentes, mas nenhum a engravida. E ela morre. E a pergunta é, de quem que ela vai ser esposa lá no céu? E a resposta de Jesus é muito interessante, muito inteligente, e muito simples ao mesmo tempo. Porque ele diz, vocês estão enganados.
Ou, na versão antiga, vocês erram, errais, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Os saduceus não acreditavam em milagres, muito menos na ressurreição. E Jesus responde dizendo, vocês estão enganados, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Em outras palavras, Jesus está chamando a sua geração, uma geração de ateus e uma geração de analfabetos em relação às Escrituras. E não era por falta de Escritura. Na sinagoga, o menino aprendia desde cedo, decorava o Torá. Não faltava a Bíblia, se a gente usar a linguagem de hoje, na cabeça daquela geração. Mas era uma geração de ateus, uma geração de analfabetos. Isso porque eles conheciam a Bíblia, liam a Bíblia. A Bíblia estava na sua linguagem, né? Eles ouviam a Bíblia ensinada na sinagoga, mas mesmo assim não fazia nenhuma diferença para eles. Mas observe que Jesus, aqui no versículo 39 do capítulo 5, diz, examinai as Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e ele acrescenta, e eu sublinhei, são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo, e as Escrituras que ele se refere ao que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, as Escrituras dos judeus, que não incluem os chamados livros apócrifos, que foram adicionados como livros canônicos bem mais tarde pela igreja cristã. Mas Jesus se referiu às Escrituras do Antigo Testamento como recebidas e cridas pelos judeus da época, como palavra de Deus. E ele diz que elas, ou seja, o Antigo Testamento, como nós chamamos hoje, testemunham a meu respeito. Falamos de testemunho agora há pouco. Interessante, Jesus está dizendo que as Escrituras do Antigo Testamento merecem nossa confiança. Por quê? Porque elas testemunham a respeito de Jesus Cristo. Para pensar um pouquinho sobre isso. A Bíblia, o sentido da Bíblia é uma pessoa. A chave para interpretar a Bíblia é uma pessoa. A Bíblia tem a ver com uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz que são as Escrituras que testificam de mim. E a pergunta fundamental que eu preciso fazer agora é, qual é o assunto da Bíblia? Qual é o foco da Bíblia? Muitas pessoas e muitos de nós lemos e nos relacionamos com a Bíblia pensando que a Bíblia é basicamente um livro que diz respeito a mim. E a como eu devo viver, o que eu devo fazer, um livro de regras, um livro de instruções para a minha vida, principalmente, basicamente. Eu não queria decepcionar você, mas não é. A Bíblia é um livro acerca de Jesus, do que Ele fez objetivamente, do que Ele fez e do que Ele disse. A Bíblia inteira é um livro para revelar, para testemunhar acerca de Jesus. E, isso objetivamente, mas indicativamente, também nos ensina a viver. Mas objetivamente a Bíblia é um livro que aponta, que revela, cujo foco é Jesus Cristo. E é assim que a gente precisa encarar as Escrituras. E foi isso que Jesus disse. Examinem, vocês examinam as Escrituras e fazem bem. Vocês julgam que elas dão a vida eterna, mas olha, elas testificam de mim. E ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Mas você, como assim Jesus no Antigo Testamento? Esse é um curso que o Jacinto, entre outros, tem preparado e deu no passado. Eu não vou pretender aqui resumir o curso do Jacinto, que possivelmente nós vamos ter aí em algum momento do futuro. Mas deixe-me dizer rapidamente como é que a gente pode ler a Bíblia dessa forma do Antigo Testamento. Veja só alguns exemplos. Vamos começar lá do Éden. Adão. Como é que isso revela Jesus? Como é que a história de Adão revela Jesus? Por quê? Porque o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é sobre Jesus.
Cada texto, cada passagem, cada acontecimento, fato lá, de alguma forma aponta lá na frente, em termos da história da salvação, para Jesus. Jesus é o cumprimento final das Escrituras. E cada trajetória humana em particular, de alguma forma, aponta para Jesus. Veja Adão. Quem é que passou no teste do jardim? Um jardim muito pior do que o jardim de Adão. Porque é um jardim que já não tinha planta no deserto. Quem é que venceu o teste do tentador? E venceu. E por causa dessa obediência dele que diz, só ao Senhor prestarás culto. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus que procede da boca de Deus. Porque Jesus obedeceu, porque Jesus venceu no seu jardim, que na realidade foi um deserto. Hoje essa obediência que é dele é imputada a mim e a você. Abel, quem é que foi assassinado pelo seu irmão Caim? Quem é que, embora inocente, foi morto? Foi morto e cujo sangue está gritando da terra, não para condenação do seu irmão ou da humanidade, mas está gritando da terra para redenção da humanidade. Quem? Jesus. Abraão. Quem é que ouviu o chamado de Deus para deixar todo o seu conforto familiar, sua terra, sua casa e caminhar no meio de um vazio que ele não conhecia, uma estrada longa, desconhecida, sem saber para onde ia, e para entrar num lugar estranho a ele? Quem é que deixou o seu lar, o conforto da glória, e veio viver no caos do pecado da humanidade? Quem é que fez isso? Isaac. Quem é que não apenas foi oferecido pelo seu pai no monte, mas foi de fato, verdadeiramente sacrificado, não substituído na última hora por um carneiro, mas foi à cruz e foi de fato morto por nós. Deus disse a Abraão: agora eu sei que você me ama, porque você não segurou, não reteve o seu próprio filho, o único filho que você ama. Agora eu sei. Mas hoje nós, aos pés de Cristo, podemos dizer para Deus: não, agora nós sabemos. Sabemos que o Senhor nos ama, porque o Senhor não reteve na glória o seu filho, o seu único filho, o filho a quem o Senhor ama por nós. Jacó. Quem é que agonizou, lutou, brigou e levou um golpe da justiça? Não a justiça que ele merecia, mas que nós merecíamos na cruz, para que nós, como Jacó, pudéssemos receber apenas as feridas da graça que nos acorda e nos disciplina na vida cristã. Quem é que fez isso? Jesus. José. Quem é que está à mão direita do rei e perdoa aqueles que o traíram e que o venderam? Quem é que usa o seu poder divino para salvar os seus irmãos? Jesus. Moisés. Quem é que se coloca na brecha entre o povo e o Senhor, como mediador de uma aliança? No caso, de uma nova aliança no seu próprio sangue. Jesus. A rocha no deserto. Quem é que foi ferido pela justiça, pela vara da justiça de Deus? E hoje, quem bebe da sua água, rios de água viva, jorram do seu interior, águas no deserto da alma, no deserto espiritual. Jó. Quem é que, sendo inocente, sofreu, sem culpa padeceu, e intercede por nós, para que Deus nos salve de amigos da onça, de amigos que nos atrapalham, de amigos que não são amigos, de influências que nos querem separar de Deus? Jesus.
como Jó, intercedeu pelos seus amigos. Davi, quem realmente foi que venceu o único gigante capaz de nos matar, que é a morte, que é o pecado, e cuja vitória também se tornou a vitória do seu povo, como no caso de Davi, Jesus. Esther, quem que não arriscou simplesmente um palácio terreno, mas em última análise perdeu e abriu mão do seu palácio celestial? Quem não arriscou, apenas arriscou a sua vida, mas deu de fato a vida por nós? Quem não apenas disse, se eu perecer, eu pereço, se eu morrer, eu morro, mas alguém que disse, quando eu perecer, eu vou salvar o meu povo. Jonas, quem é que foi lançado no meio de uma tempestade para o fundo do mar e voltou no terceiro dia, para que nós hoje possamos ter vida? Jesus é um verdadeiro profeta, o melhor do que todos os outros, um verdadeiro rei, o maior do que todos os outros. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é o templo, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o pão, ele é a vida, e tudo isso está revelado nas Escrituras do Antigo Testamento. Jesus Cristo está lá. E é isso que ele disse, examinai as Escrituras, porque elas testemunham de mim. E ele se referia ao Antigo Testamento. Mas você vai dizer, mas espera um pouquinho. Eu entendo que o Antigo Testamento é uma coletânea das profecias, das histórias, das narrativas, Torá, que Moisés compilou e tal, escreveu, enfim, mas e o que a gente chama de Novo Testamento? Jesus foi muito cuidadoso quando conversou com os discípulos dele antes de ir embora sobre isso. E ele disse, eu vou embora, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não vou conseguir abrir o jogo com vocês não estão prontos. Mas tem o seguinte, eu vou enviar, o meu Pai vai enviar o Espírito Santo. Está lá em João 14, 25 e 26, tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E mais adiante, nessa mesma conversa, lá no cenáculo, ele acrescentou, capítulo 16, versículos 12 e 13, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo vai ter a tarefa de revelar, de comunicar para os discípulos, para os seguidores de Jesus, aquilo que Jesus não teve tempo ou não pôde, e não era hora de comunicar, de ensinar, de abrir para os discípulos. O Espírito Santo vai fazer. E ele acrescenta, ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Se nós pensarmos bem, é quase que um esboço do Novo Testamento. Porque o Espírito Santo lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Os evangelhos, que narram a vida e os ensinos de Jesus, estão lá registrados pelos evangelistas. As cartas, e são o ensino do Espírito Santo para as igrejas, para os seguidores, para os novos seguidores de Jesus da primeira geração dos crentes. E também lhes anunciará o que está por vir. E nós temos várias porções do que a gente chama de Novo Testamento, que são livros dedicados a falar sobre o futuro, como o livro por excelência, Apocalipse, mas livros como 2 Tessalonicenses, 2 Pedro, Judas, partes de 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo também, 2 Timóteo alguma coisa, e outros livros. Mas especialmente esses são livros dedicados a falar sobre aquilo que está por vir. Jesus cuidadosamente disse para os seus discípulos, que depois se tornaram seus apóstolos, com autoridade apostólica delegada pelo próprio Jesus. E esses, abrindo um parênteses, foram os apóstolos de verdade. Fecha parênteses. Esses receberam a incumbência e a autoridade de Jesus.
para transmitir, receber do Espírito Santo e nos transmitir o que hoje nós temos e chamamos de um Novo Testamento, que são os evangelhos, as cartas e esses escritos que apontam para o final dos tempos. Jesus se preocupou com isso, sim. E os apóstolos, os discípulos entenderam isso. Veja, no final do Apocalipse, João, inclusive, acrescenta algo assim meio que enigmático, mas muito sério, né? Quando ele diz: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que são descritas nesse livro. Em outras palavras, João está dizendo, é nem mais, nem menos. Não pode pôr e não pode tirar. O que eu escrevi, o que está aqui, é exatamente o que eu ouvi e o que eu tinha que transmitir. Em outras palavras, no final, já João foi o último dos escritores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, já na sua revelação lá na ilha de Patmos, ele diz: está acabando. O que eu escrevi, o que Deus está me revelando, fecha a história. Cuidado, vocês aí que querem tirar ou querem acrescentar. Aliás, essa é a nossa tendência, né? E isso foi o que aconteceu ao longo da história cristã, do cristianismo, da era cristã. Sempre tirando ou acrescentando. Ou tirando. Não é bem assim. Aliás, essa foi a questão lá do Éden. Quando Satanás, na serpente, veio falar com a Eva, e a conversa da serpente foi assim que Deus disse: não comerás todos os frutos que existem no jardim? Foi isso? Não, ela disse não. Ela sabia. Não, é que não pode comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás, depois que o diálogo já tinha começado, aí já estava interessante, e ele então dá o golpe. É lógico que ele disse isso. Ele está deixando fora o que é melhor. Em outras palavras, Satanás abertamente diz a Eva: Deus é mentiroso. Ele está negando a vocês algo que é o melhor. Vocês estão fora do melhor da festa. E essa é a tentativa em todas as gerações do nosso inimigo, inimigo das nossas almas, que é o inimigo de Deus, faz a mesma coisa. Ou ele tira, ou ele põe. Não é bem assim. Não, depende de interpretação. Essa frase a gente ouve o tempo todo. E é verdade. Depende de interpretação. Mas aí é que entra o sola escritura. Porque nesse determinado momento da história, alguém, e não só ele, vários outros, e alguns inclusive antes dele tinham dado a vida por isso, resolvem levantar uma bandeira. Espera aí, a autoridade é das Escrituras e das Escrituras somente. Pedro e o próprio Paulo entenderam isso. Paulo escreveu toda a Escritura inspirada por Deus. Pedro escreveu: homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A primeira geração dos apóstolos declararam, eles entenderam o que Jesus disse, que o Espírito Santo ia inspirá-los a produzir um material, a registrar os ensinos de Jesus, a completar os ensinos de Jesus, que ele não pôde falar porque não era tempo e os discípulos não estavam prontos. Eles entenderam a autoridade que lhes foi delegada, quando Jesus, em Mateus 18, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Tanto é que no primeiro momento da igreja, nós lemos o povo de Deus reunido, e Atos capítulo 2 narra: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos entenderam isso. Os primeiros crentes entenderam isso. Porque Jesus havia anunciado que assim seria. E assim, os primeiros discípulos e a igreja
de Jesus, que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eu edificarei a minha igreja. Essa igreja começa a ser construída, edificada sobre o que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre o alicerce, o fundamento dos apóstolos, ou seja, o ensino apostólico. E esse mesmo ensino chegou até os nossos dias. Mas ele foi atacado durante a história toda e continua a ser atacado aos nossos dias. Lá no primeiro século, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os discípulos dos apóstolos entenderam isso. Judas escreveu sobre isso. Ele disse, amados, embora, não os Iscariotes, obviamente, vários Judas era um nome muito comum. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, que é um tema bom, né? De se falar, de se escrever, que Deus nos ama, que salvação é para todos. Mas eu senti que era necessário escrever-lhes insistindo. Por quê? Para que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Judas entendeu que essa fé seria questionada, ela seria atacada, que na sua simplicidade, que o evangelho seria deturpado, seria adicionado a ele, seria tirado dele. Judas, no primeiro século, a primeira geração de pastores, entendeu isso e disse isso aos crentes. Precisamos batalhar pela fé que nós recebemos, que nos foi confiada. Porque certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muitos anos, há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Gente, isso é no primeiro século. No primeiro século, parece que é uma descrição dos nossos dias. Esses são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. E quando fala nega Jesus, não é dizer que eles diziam, não, Jesus não existe. Não, é que Jesus não é suficiente. É que Jesus realmente é um grande homem, mas não é tudo isso, né? Enfim, vocês sabem, porque isso está também acontecendo nos nossos dias. E Paulo, já no fim da vida, escrevendo ao seu filho e discípulo Timóteo, disse, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa expressão, o meu depósito, se refere ao conteúdo da sua fé, em que Paulo tinha depositado a sua confiança. Na revelação do Antigo Testamento, no cumprimento das profecias em Jesus Cristo como Filho de Deus enviado, morto, sepultado e ressurreto, como ele disse, eu entreguei a vocês o que eu recebi. E Paulo transmitiu algo que ele não apenas regurgitou, ele não apenas papagaiou, algo que ele colocou a sua vida a prêmio por causa daquela fé. E ele disse, Ele é poderoso para guardar a minha confiança, o que eu tenho depositado até aquele dia. Gente, custou à primeira geração um preço muito alto. Na segunda e na terceira geração e nos próximos séculos, muitos deram a vida. No século XX, mais cristãos deram a vida pelo Evangelho, pelo nome de Jesus, por causa da revelação das Escrituras, do que em toda a história do cristianismo. Não sei se vocês sabiam disso. Agora, Lutero era um monge. E foi no dia 31 de outubro de 1517 que ele, não aguentando mais, resolveu questionar o que estava sendo pregado, um evangelho que tinha sido diluído, uma salvação que era prometida a pessoas que simplesmente depositavam algumas moedas para a construção de uma igreja lá em Roma. E aquilo o angustiava, porque ele via que a igreja tinha se tornado um poder político muito rico, e que tinha força para fazer e derrubar reis e imperadores. Uma força na Europa que era incrível e monumental.
mas ele via um povo cego espiritualmente. Ele via que a Bíblia estava sendo falada e pregada numa língua que ninguém entendia, que ninguém tinha acesso à palavra de Deus, não podia entender as doutrinas da graça, da misericórdia, da salvação pela fé. Martinho Lutero ficou incomodado com aquela situação, porque ele teve a oportunidade de estudar, ele teve a oportunidade de estudar as línguas originais, e ele, exposto às Escrituras, ficou tão angustiado que ele não podia ficar mais calado. E ele teve a coragem de protestar. É por isso que a gente é chamado de protestante. Ele levantou uma bandeira na sua geração. E lhe custou caro. Lhe custou muito caro. Passou por vários julgamentos, e nós vimos aqui um trecho do filme que mostra aquela ocasião em que ele disse: eu não posso ir contra a minha consciência. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples. E essa é uma das coisas que a Reforma resgatou. Essa ideia de que qualquer pessoa, as Escrituras têm muita coisa difícil de entender, mas no meio das suas dificuldades, qualquer pessoa que souber, no caso, ler, e pegar uma Bíblia na sua própria língua e ler a Bíblia, embora vai haver coisas que não vai entender e vai ficar ainda a pergunta no ar, mas o que a pessoa precisa saber e entender para conhecer a mensagem da salvação em Jesus Cristo, isso ela vai ler, isso ela vai compreender de uma maneira suficiente para que ela creia e, crendo, seja salva. Não foi isso que João falou no final do seu evangelho? Muitas outras coisas podiam ter sido escritas, essas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Sola Escritura, o primeiro dos 5 solas que nós vamos estudar a partir desse domingo, estamos estudando a partir de hoje, resgata essa verdade, que é somente nas Escrituras que nós encontramos a mensagem de salvação. É somente das Escrituras que brota o testemunho confiável, cabal, definitivo acerca de Jesus Cristo como Filho de Deus Salvador. É das Escrituras que saem as outras solas, inclusive. A sola Escritura é chamado o princípio formal da Reforma. Porque é das Escrituras que nós temos o testemunho acerca de Jesus, como eu já há pouco mencionei, voltando para o Antigo Testamento. E quando Jesus é revelado como Salvador, nós aprendemos pelas Escrituras que é pela graça que nós somos salvos. E é pelas Escrituras que nós aprendemos que é mediante a fé e não por obras. E é pelas Escrituras que nós aprendemos que só Deus merece toda a glória. Sola Escritura, resgate da fonte de revelação inteligente, definitiva acerca de Deus. Eu sei que existe a revelação geral. E existe uma frase também muito comum que você já deve ter lido, ouvido ou falado: toda verdade é de Deus. Mas essa é uma frase perigosa, porque objetivamente a verdade revelada está nas Escrituras. E nesse sentido, isso foi uma derivação já pós-reforma, nós temos hoje a compreensão de que não apenas é sola Escritura, mas é prima Escritura. Porque naquilo que a verdade ou a realidade pode ser depreendida, a ciência está descobrindo um monte de coisa, tudo que é realidade, tudo que é real, que a gente descobre, ela de alguma forma, tem que ser submetido ao crivo da revelação. Aqui não tem tudo. Mas onde existir contradição, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque as Escrituras têm a palavra final. Tem a palavra final. Não é a psicologia, não é a sociologia.
Não há nenhuma outra ciência. Naquilo que a Bíblia está revelando, naquilo que ela declara acerca de Deus, acerca do Filho de Deus, acerca da história da salvação, acerca do propósito da nossa vida, naquilo que ela ensina e declara, ela é autoritativa. E qualquer outra ideia que negue a revelação bíblica clara não é verdadeira. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque por isso que tem gente que estuda, e dá curso, escreve livro. Mas a nossa salvação está segura na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque a sola Escritura está na base. Alguém foi conversar com Lutero, anos depois, e perguntar para ele: Lutero, por que você acha, como é que você explica o impacto que a reforma teve no mundo? Olha o que Lutero respondeu. Olha, eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Na realidade, não originalmente. O que ele quis dizer é que ele traduziu do latim, ou do grego, das línguas originais, também usando a Vulgata, mas eu fiz esse trabalho de colocar no vernáculo, ou seja, no alemão, né, da época. E, na realidade, a língua alemã foi unificada por causa da Bíblia de Lutero, que havia várias versões, vários dialetos, várias maneiras, mas a linguagem que Lutero escolheu, né, para a tradução da Bíblia no vernáculo, se tornou a referência, até hoje, da língua alemã clássica, como a gente fala, o Hochdeutsch, né? O alto alemão. Ele disse: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, no caso em alemão. Nada fiz além disso. E enquanto eu dormia, essa palavra enfraqueceu o papado de um modo como nenhum príncipe ou imperador conseguira fazer antes. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Agora, não, de maneira alguma, estou citando Lutero, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas eu posso explicar o que ele quis dizer com isso, quando ele fala enfraqueceu o papado. Enfraqueceu como um poder hegemônico mundial. Enfraqueceu como dono absoluto da verdade. Né? E ele está se referindo a Roma como instituição, né? A igreja instituída da época. E todo o poderio que a igreja tinha sobre as consciências, sobre o conhecimento, porque era aquilo que saía oficialmente, era aquilo que estava disponível. Enquanto que quando Lutero traduz as escrituras no vernáculo para a língua, e outros fizeram a mesma coisa em outros idiomas, o povo teve acesso às escrituras. E a gente já sabe que o evangelho é o poder de Deus. Ninguém segura a palavra. Isaías disse: a minha palavra não volta vazia. Ela sai, ela faz o que eu tenho como propósito e ela vai dar fruto. Porque é a palavra de Deus. Infelizmente, hoje, nós vivemos um problema. Esse livro foi... e não é uma coisa que aconteceu de repente. Esse livro foi colocado em segundo plano. Hoje se fala de Jesus, Cristo, né, como realmente o principal. E ele é. Jesus é Deus. Mas olha a sutileza. Quando você justifica uma desvalorização das Escrituras em nome de um pseudo-relacionamento subjetivo com Cristo. E da experiência que esse relacionamento me dá. Eu subjetivizo, por assim dizer, a minha fé. E coloco em segundo plano as Escrituras e, de repente, ela é mais uma fonte que vai me ajudar, quando eu achar que ela tem que me ajudar, mas, na realidade, o metro, né, o prumo é o meu relacionamento com Cristo, é Cristo conforme Ele se revela para mim, subjetivamente no meu dia a dia. A Bíblia está lá, ela vai ajudar, mas
mas não é nela que eu vou, na realidade, receber instrução da parte de Deus. Eu vou receber instrução na medida em que eu viver, andar com Jesus. Olha como a coisa é sutil. Torna um processo absolutamente subjetivo, calcado na experiência, calcado no indivíduo, que é justamente o espírito da nossa época. Autonomia, individualidade, direitos, os meus direitos. A palavra fez tudo, disse Martim Lutero. Eu dormi. Eu coloquei a palavra na linguagem do povo. Preguei, ensinei, escrevi. E ela fez o resto. Nós fizemos disso hoje. Nós fizemos de volta da palavra no lugar que ela merece e que ela precisa ter. Enquanto eu viver, enquanto eu estiver aqui na comunidade batista em Moema, do que depender de mim, se eu não for deposto ou demitido, desse púlpito, desse lugar ou de qualquer outro, nos pequenos grupos. E se eu souber que em algum pequeno grupo alguma outra coisa está sendo ensinada que contradiz o que eu estou falando aqui, com certeza vou conversar com esse líder, com esse professor, com esse mestre. Nós vamos ter uma conversa séria, porque eu quero entender com que autoridade ele está ensinando ou falando as coisas que ele está falando. Eu não vou dormir se isso estiver acontecendo aqui, enquanto não for verificar. Porque a palavra de Deus é um valor fundamental da nossa comunidade. Ela precisa ser ensinada, pregada, crida, estudada, e nós vamos fazer isso. E eu creio que todos nós pensamos assim, creio que sim, você também está comigo nisso. A diretoria também, estamos juntos nisso. Mas, para ninguém ter dúvida de como eu penso sobre isso, então está aí a minha posição. Hoje nós estamos passando por um ataque grande, que já não é novo, já vem aí há alguns séculos, né, com esse processo todo da evolução da cultura, do pensamento humano. E essas coisas que acontecem não são necessariamente ruins. Assim, desde que o mundo é mundo, você tem um desenvolvimento do pensamento. Você descobre coisas, você testa, aprende, correlaciona. Isso é normal, né? Hoje, como é que diz aí, você que é bom aí nisso, em quanto tempo dobra o conhecimento humano atualmente? Alguém sabe dizer? No espaço, me parece que de um ano e meio, o conhecimento humano está dobrando. É uma coisa absurda, e cada vez está diminuindo. Esse é um dado que eu tenho já de algum tempo atrás. Então, é normal que com tanta informação, a palavra de Deus, as Escrituras, estejam debaixo de holofote. Mas eu e você precisamos fazer uma decisão. Algum tempo atrás, em 78, um grupo de teólogos, né, do mundo inteiro se reuniu para falar sobre isso, para pensar sobre isso, para se posicionar. Eu não vou ler tudo, mas acho interessante duas partezinhas dessa declaração, que tem outras partes, eu não venho ao caso, eu não estou dizendo também que eu concordo ipsis literis com ela inteira, mas duas coisas que eu queria destacar no ponto 1 e 2 desse resumo da Declaração de Chicago sobre inerrância bíblica. Sem falar desse aspecto, eu só quero destacar a primeira parte do primeiro ponto que está resumido. Deus, sendo Ele próprio a verdade, falando somente a verdade, inspirou as Sagradas Escrituras, a fim de, desse modo, revelar-se à humanidade perdida através de Jesus Cristo como Criador, Senhor, Redentor e Juiz. E olha, as Escrituras Sagradas são o testemunho de Deus sobre si mesmo. Essa é a frase que eu quero destacar. E o segundo ponto, no final do resumo, as Sagradas Escrituras sendo a própria palavra de Deus escritas por homens preparados e supervisionados pelo seu Espírito, possuem autoridade divina e infalível em todos os assuntos que abordam. Podíamos discutir isso aqui um pouquinho, mas eu gosto dessa segunda parte. Devem ser cridas como instrução divina em tudo que afirmam, obedecidas como mandamento divino em tudo que determinam, e aceitas como garantia ou penhor divino
em tudo que prometem. Essa partezinha eu gosto. Porque dá um resuminho aí. As Escrituras precisam ser cridas. Jesus falou para os discípulos: idem vocês ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, obedecidas. Não é simplesmente ensinando-os a simplesmente saber o que está na Bíblia. É aguardar, é obedecer. Cridas, obedecidas e aceitas como garantia daquilo que ainda está por vir. As promessas que ainda estão por se cumprir. Nesse sentido, as Escrituras são nossa fonte de fé e aquela também fonte que alimenta a nossa esperança em relação ao futuro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino, foi escrito que pela consolação, para que pela consolação, exortação das Escrituras, tenhamos esperança. Essas são as Escrituras. Sola Escritura. O que a sola Escritura significa para você e para mim hoje? Primeiro, significa que ela merece a nossa confiança. Jesus testemunhou de que as Escrituras testificam dele. Elas merecem a nossa confiança, apesar de ter coisas difíceis na Bíblia. Apesar de que, às vezes, as pessoas fazem perguntas que nós não sabemos responder. E isso nos leva a um segundo ponto que precisamos conhecer. Porque, às vezes, aquela cara de tacho que a gente faz é porque a gente não conhece. Não conhece, não estuda, não lê. Um livro muito bom que tem ali para vender é Lendo a Bíblia... Como é que é o nome? Como ler a Bíblia livro por livro. Não passe dessa vida sem ler esse livro. Citando um colega. Esse livro é muito bom, gente. Porque ele te dá um panorama em capítulos. Você pode pegar assim, você vai ter uma visão da Bíblia... É uma chave para cada livro da Bíblia, livro por livro. E depois, quando você lê a Bíblia sozinho, você vai entender melhor. Porque você tem o pano de fundo, né? A explicação ali. Vale a pena conhecer a palavra de Deus. Nós temos os cursos aqui que nos ajudam também a integrar, né, a palavra de Deus com assuntos e temas contemporâneos e outros não tão contemporâneos, como foi o curso sobre profecias. Mas também, sola Escritura significa que nós não apenas devemos confiar na palavra ou conhecer a palavra, mas temos que conviver com ela. Conviver com ela. É isso que o salmista disse no Salmo 19. Que salmo tão lindo, porque ele compara a revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite, sem discurso, sem palavras. Não se ouve a sua voz, mas por toda a terra ressoa a sua voz. Revelando quem é Deus, o Criador. Mas aí no versículo 7 em diante, ele fala da lei que nós acabamos de ouvir aqui na hora do ofertório. Que canção bonita. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Todas essas metáforas têm a ver com a nossa vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. E por elas, o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Essa é a palavra com a qual devemos conviver no dia a dia. Porque só quando a gente convive com a palavra,
é que nós podemos usufruir todos esses benefícios que a palavra de Deus produz na nossa vida. Nós seremos menos deprimidos, possivelmente. Seremos menos ansiosos, com certeza. Seremos menos maledicentes e julgadores dos outros, com certeza. Seremos mais misericordiosas, mas sem dúvida. Seremos pacificadores, muito mais do que somos, quando a palavra de Deus estiver fazendo parte da nossa vida diária. Nossa vida será melhor. E finalmente, sola Escritura significa que nós vivemos num mundo em que o mandato de Deus para Jesus e de Jesus para os discípulos e dos apóstolos para as gerações subsequentes de seguidores de Jesus continua de pé. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Porque haverá tempo em que os homens só procurarão ensino falso, como se estivessem sentindo coceira nos ouvidos. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos numa época em que nós estamos ouvindo quem tem a ideia mais inteligente, quem fala a coisa de uma maneira mais interessante e quem diz algo que nós nunca ouvimos antes. Hoje em dia, falar do que já se sabe, repetir o Evangelho, a velha história, e retornar para os pontos básicos da fé, perdeu ibope. Perdeu ibope. E eu espero que nós aqui nunca nos curvemos a isto. Nunca. Eu não quero dizer com isso que nós vamos entrar numa caverna, viver como avestruzes, enfiando a cabeça na areia e comunicar de uma maneira que não faz sentido e responder perguntas que ninguém está fazendo. Não é isso. Mas a Bíblia também não é assim. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela é sempre atual. O desafio meu do Jonas é trazer essa palavra para hoje. Mas ela não mudou. Ela é a mesma. Sola Escritura. Vamos curvar nossa cabeça diante do Deus da revelação e agradecer a Ele pela maneira tão incrivelmente inteligente, suficiente, apta, que Ele descobriu para falar com a gente hoje. Eu não preciso ter nenhuma revelação, nenhum anjo me dizer agora, para saber. Assim como eu sei na minha vida que Deus tem falado com você. Já tem falado com você. Não agora de manhã. Mas já tem falado com você através das Escrituras, da palavra dele. Talvez apontando alguma coisa que precisa ser confessada. Talvez apontando alguma coisa que precisa ser deixado para trás, abandonado. Talvez a sua luta seja uma luta simples. Confiar nas suas emoções, ou nos seus sentimentos, ou confiar na palavra, na promessa da palavra de Deus. Talvez tudo que está vivendo ao seu redor, na sua vida, em casa, no trabalho, esteja clamando, pega o controle. Desiste. Faz o que você acha.
Sai dessa posição de esperar, de fé, de confiança em Deus. Olha aí. Não aconteceu nada até agora. Deixa-me dizer que essa é a voz do tentador. É a voz que quer dizer para você: Deus é mentiroso. A palavra não merece confiança. A promessa não merece confiança. E é por isso que talvez você esteja ainda segurando o perdão, em vez de liberar perdão. Ou buscando uma maneira de prejudicar alguém que te prejudicou, em vez de abrir mão e abençoar aquele que prejudicou, aquela que te prejudicou. A palavra de Deus não mudou. Deus ainda fala hoje. E nós temos hoje a bênção de ter acesso a ela na nossa língua, em várias versões. Numa linguagem que a gente entende. Hoje ninguém pode dizer a Bíblia é muito difícil, é um português arcaico. Não existe mais isso hoje. Deus tem falado. E qual será a avaliação de Jesus para você e para mim hoje? Um ateu funcional? Um analfabeto funcional? Como no Brasil, gente que se forma depois de 8 anos de escolaridade, 9 anos, e ainda não conseguem ler e escrever. O escritor de Hebreus disse: vocês, decorrido o tempo que vocês já deviam estar ensinando a palavra, vocês ainda têm necessidade de leite, de alguém dar para vocês o leite. Está na hora, gente, de nós sairmos desse analfabetismo, dessa incredulidade factual. Está na hora de nós sairmos do discurso da fé e nos apegarmos à palavra de Deus, que vive para sempre. Porque ela, somente ela, que vai nos santificar. Como Jesus mesmo orou, por você e por mim naquele dia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, pela Escritura. Obrigado por Lutero e tantos outros que no passado pagaram um preço alto, alguns na sua vida, para que hoje a gente tenha, na nossa mão, na nossa linguagem, a tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém.